Você se sente seguro ou segura para participar de um processo seletivo na área de análise de dados? Pois é, esse é um medo muito comum, muita gente tem esse receio, eu recebo muitas perguntas sobre isso. E eu venho falar aqui que o mercado mudou bastante nos últimos meses. Observando o nosso grupo de mentorados e acompanhando alguns processos seletivos, as empresas estão exigindo muito mais. As exigências mudaram e é por isso que eu gravei esse vídeo para você com 5 dicas fundamentais para você se destacar em qualquer processo seletivo. Antes de soltar as dicas, eu quero te explicar como funciona um processo seletivo na área de dados. Basicamente, as empresas estão buscando pessoas com conhecimentos técnicos, mas que sejam capazes de pensar diferente e resolver problemas. Isso mesmo, na grande maioria dos casos, você não vai participar apenas de uma entrevista. Você vai receber um problema, um estudo de caso, contextualizando o problema da empresa, contextualizando o momento de uma empresa, colocando os desafios que você precisa resolver, as perguntas que você precisa responder. E certamente, quem não está acostumado com isso, sente um frio na barriga. Então, nós vamos para a nossa primeira dica. A primeira dica é: não comece tentando montar a solução. Esse é um dos maiores erros de quem está começando. Recebe um problema e rapidamente sai jogando as informações no Power BI, por exemplo, montando um dashboard, sem antes fazer uma etapa fundamental, o que nos leva para a dica de número 2. E para facilitar a sua vida, eu criei esse framework, que nada mais é do que um passo a passo para você se destacar no processo seletivo. Então, a nossa segunda dica está associada a entender exatamente o que foi solicitado antes de você colocar a mão na massa. Exatamente isso. Você não vai ficar afobada com a situação, vai ler o desafio passo a passo, vai fazer uma leitura detalhada, vai ler mais de uma vez, porque muitos dos problemas serão solucionados apenas com essa primeira leitura. E você já vai entender o que eu estou falando. Então você vai entender o desafio como um todo. Você vai ler mais de uma vez. Você vai identificar os objetivos, os desejos, quais são as perguntas-chave e o público-alvo. Basicamente vai ter um contexto da empresa, o problema e o que você tem que resolver. Você vai escrever: olha, isso aqui eu tenho que dar mais atenção, isso aqui eu tenho que dar mais atenção. Em uma leitura detalhada, com calma. Sem ver base de dados, sem colocar a mão na massa, sem nada. Entender exatamente o que está sendo pedido. Muita gente nega esse passo e falha em processos seletivos. Anote essa dica. A terceira dica, talvez essa é uma das mais importantes. Realize uma análise exploratória dos dados. Na segunda etapa aqui do nosso framework, a etapa de planejar os seus projetos, eu deixei muito claro aqui um passo de criar uma análise exploratória. O que é uma análise exploratória, Lorenzo? Uma análise exploratória é basicamente você abrir as informações, abrir as bases de dados, tentar interpretar, analisar inconsistências, ver se tem alguma informação errada, dar uma validada nos dados. Análise exploratória, você vai explorar os dados antes de responder as perguntas que você tem que responder. Você vai explorar esses dados como se fosse o seu primeiro contato, basicamente mesmo. Como se você não tivesse que fazer nada com aquilo. Você vai dar uma análise geral. E aí, depois desse primeiro contato, você vai aprofundar, vai ver se o que você tem é suficiente para responder as suas perguntas. Olha como é importante ter o desafio em mente. E eu vou te dar um exemplo para você entender por que isso faz uma diferença absurda. Nessa etapa, você vai fazer análise exploratória, você começa a definir aqui os indicadores que vão responder as perguntas que você precisa, você vai fazer um esboço inicial e aqui começa a surgir algumas dúvidas. Só que é nessa etapa que algumas perguntas são eliminadas, algumas perguntas são levantadas. Na maioria dos casos, os recrutadores eles deixam até um e-mail de contato para dúvida. E eu vou dar uma sugestão bônus aqui para você dentro dessa dica de número 3, que é você selecionar as dúvidas que você tem, dúvidas estratégicas, e enviar um e-mail com essas dúvidas para o recrutador. O objetivo desse e-mail é você mostrar um posicionamento diferenciado. O objetivo desse e-mail é você provar que você está pensando fora da caixa. Então, vamos para um exemplo bem prático. Esse aqui foi um dos processos seletivos que a gente acompanhou, que a gente
viu ali dos mentorados, um processo seletivo que, de novo, olha aqui, ó, tem um contexto, você trabalha em uma grande empresa de varejo e tal, bases de dados estão aqui. O que eu quero que você analise? Análise de desempenho. Quero que você faça análise dos produtos mais vendidos, menos vendidos, analise a sazonalidade dos produtos, identifique isso aqui, recomendações. Então tem toda a estrutura. Isso aqui dá um medo na hora que a gente tem o primeiro contato. E quando você faz a leitura detalhada, você entendeu isso daqui tudo. Mas na hora de explorar os dados, na hora que você vai fazer a análise exploratória, nessa dica de número 3, você começa a tentar linkar as informações que você tem ali com o que foi passado. E aqui tinha uma pegadinha, que é nisso que eu quero que você tenha atenção. Aqui tem um ponto falando assim, avalie se existem sazonalidades nas vendas dos produtos específicos. Como que calcula uma sazonalidade? Para quem não sabe o que é sazonalidade, basicamente, vou dar um exemplo simples, uma loja de sorvete na praia, ela vai vender mais, obviamente, no verão, no período de férias. No inverno vai ter uma queda, porque as pessoas tendem a consumir sorvete, picolé, no verão. Consumir mais, né? Em períodos mais quentes. Obviamente, se você analisar as vendas históricas, você vai entender que o verão tem sempre um pico de vendas. Nesse caso específico, eram os produtos aleatórios. E a base de dados tinha apenas um ano de vendas. Só tinha uma base de dados com um único ano. E aí a pergunta que eu fiz para o meu mentorado foi, é possível fazer uma análise de sazonalidade em apenas um ano de registro de vendas para uma lista de mais de 50 produtos? Para e pensa, é possível sim ou não? Não é possível. Por que não é possível? Porque você esse documento não tem como te contextualizar sobre a empresa inteira. É um overview de um cenário. Então, se você pegou um produto que ele vendeu mais no inverno e menos no verão, um ano só não prova nada. Porque pode ter existido uma campanha de marketing no inverno, que no verão não aconteceu. Isso não prova sazonalidade. Pode ter acontecido um problema de baixa de estoque. Inúmeros fatores podem ter acontecido. E quando você olha uma pergunta como essa, numa base de dados que só tem um ano de informação, o que vai acontecer? Ela não é possível de responder. Mas está aqui, porque em um processo seletivo, o que está sendo avaliado não é apenas a sua capacidade técnica. Está sendo avaliado a sua capacidade de resolver problemas e identificar pontos, muitas vezes que não existem conexões. Por isso é extremamente importante você seguir esse framework e seguir essas dicas. Então aqui é uma das perguntas, opa, isso aqui não dá para resolver. E aí você poderia, estou dando um exemplo rápido, obviamente, você poderia enviar um e-mail estratégico para o recrutador falando, gostaria de tirar, se existir a possibilidade, se no e-mail ali do processo você te falar qualquer dúvida sobre a base de dados, você pode enviar para esse. E aí você poderia vir, observei um exemplo, eu não colocaria apenas uma pergunta, eu colocaria umas 3 perguntas ali estratégicas, que eu sei que não tem como responder, mas para mostrar que eu estou pensando diferente. Observei que tem ali uma análise de sazonalidade, mas a princípio eu gostaria de saber se você consegue me fornecer um período maior dos dados, justamente para conseguir avaliar, porque em um ano, que é o que eu observei, não é possível analisar de fato ali uma sazonalidade. É possível acessar mais dados? Só resumir aqui de uma forma simples para você entender o poder disso. Porque uma pessoa vai olhar para isso e falar, opa, já está pensando fora da caixa. Você se apresenta já para o recrutador como alguém diferenciado. Porque poucas pessoas vão fazer isso. É claro que tem outras metodologias que eu posso trabalhar aqui. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esqueça de dar o like. E para aprofundar nesse framework, se você tiver o desejo também, comenta aqui embaixo que eu posso fazer isso, tá? Mas é uma ideia, um passo a passo para você acompanhar. E aí nós vamos para a nossa quarta dica. Durante a execução do projeto, dentro dessa etapa do framework, a quarta dica é a mais importante. A quarta dica significa o seguinte: crie o seu projeto com um design diferenciado. Crie seu projeto com impacto visual diferenciado. Você vai seguir, coleta, tratamento, vai analisar os melhores visuais, você vai testar, vai validar as informações, vai ver se o que você está colocando está certo. Isso é fundamental. Não existe meio certo. Se tiver errado, você está eliminado. Então você vai validar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de enviar isso. Vai validar dentro do Power BI se estiver usando o Power BI. Vai levar para o Excel também para validar isso. Vai tentar validar o máximo possível para ver se aquilo faz sentido. Porque você não pode errar nesse quesito de validação de dados. Você não pode entregar uma informação errada. É certo ou errado. Se você colocar errado, você está eliminado. É assim que funciona. Mas a dica principal que eu dou e a quarta dica que eu dou aqui para você é crie o seu projeto com design diferenciado. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou botar 2 dashboards aqui na tela e eu quero que você analise qual desses dashboards tem um impacto visual maior. Qual desses dashboards chamaria mais a atenção da sua audiência? Sabe aquela expressão de que o primeiro contato
ali, quando a gente está tendo o primeiro contato com uma pessoa, primeiro contato com um trabalho, e aqui a gente fala assim, a primeira impressão é a que fica. Quando a gente está falando de um processo seletivo, e principalmente na área de dados, onde você consegue montar soluções simples e soluções bem mais chamativas, corretas, obviamente, a informação tem que estar certa, mas soluções que têm um peso diferenciado. Isso chama muita atenção. Isso traz mais credibilidade para o seu trabalho, porque poucas pessoas vão criar dashboards tão profissionais como esse, que eu vou colocar aqui na tela aqui para você. Então, anote essa dica. Crie dashboards com impacto visual diferenciado. Traz um peso absurdo. E a quinta dica é o que tem acontecido e eu tenho observado muito. Não basta apenas você enviar o seu projeto depois que ele está pronto. Muitas empresas não estão pegando apenas o projeto pronto. Elas estão te convidando para uma entrevista de apresentação do seu projeto. A apresentação para você colocar alguns insights. Então a quinta dica é: monte uma apresentação estratégica. E como funciona isso? Eu vou contextualizar o que seria uma apresentação estratégica com base num dashboard que você criou. Então imagina o seguinte, ao longo do processo seletivo eu fiz esse projeto. Eu tirei várias análises, tirei minhas dúvidas, analisei, validei, coloquei um impacto visual diferenciado nesse projeto, consigo enxergar aqui uma queda nas vendas, identifiquei, com base no solicitado, as perguntas-chave, os principais insights e o que eu posso apresentar disso daqui. Mas nem sempre, numa apresentação, você pode só abrir o seu dashboard. Porque às vezes, na maioria dos casos, é solicitado que você dê um highlight, dê prioridade no que mais importa. E às vezes no dashboard tem muito mais informação do que de fato importa, por conta do dashboard ter toda a navegabilidade, toda a dinâmica. Então a gente precisa focar no que realmente importa. E na sua apresentação você vai fazer justamente isso. Você vai tentar resumir todos os insights que respondem, lembre-se disso, que vão responder as perguntas-chave que você identificou lá na nossa segunda dica, no nosso primeiro passo do framework, que é entender o desafio. Tem que estar conectado com o objetivo do desafio. Então você vai identificar o que tem mais relevância no que você montou, no projeto que você fez, e vai fazer uma apresentação de impacto. O que seria uma apresentação de impacto? Eu vou fazer uma simulação rápida aqui com você para você entender. Seria uma apresentação curta, às vezes de 2, 3 minutos, onde a gente realça. E é muito difícil fugir do PowerPoint quando a gente está falando isso. Então aqui, eu fiz o dashboard está pronto, mas nós temos que fazer essa apresentação para os recrutadores. E aí eu preciso utilizar elementos no PowerPoint, elementos como um todo para impressionar na hora da apresentação. Então eu vou simular aqui como seria essa apresentação. Então, prazer, tudo bem, pessoal? Vou fazer a apresentação do estudo de caso que foi feito no análise de desempenho de gestão logística com base nos resultados de 2020 e 2022. De imediato, eu quero já identificar aqui e trazer para vocês que houve uma queda de 90% no faturamento no ano de 2022. Isso me chamou a atenção e foi por isso que eu comecei a investigar quais seriam as possíveis causas dessa queda abrupta em relação aos anos anteriores. E um dos pontos mais críticos, levando em consideração todas as análises que a gente fez, foi que mais de 30% das nossas entregas foram feitas com status de atrasado. Receberam a classificação desse status. Ou seja, a gente cravou uma data com um cliente e a gente entregou de forma atrasada. Isso pode ser uma das causas. Esse foi um dos itens que mais me chamou a atenção. E aí, quando a gente aprofunda essa análise, eu comecei a entender nos nossos 3 principais clientes, que foram os clientes que praticamente pararam de solicitar o nosso serviço. E a média de entregas atrasadas por cliente permanece bem próxima uma da outra. Apesar de uma estar 25%, a outra 38%, mas não tem um padrão específico de um cliente específico. O que me leva a considerar que talvez seja um processo interno. É claro que nós precisamos aumentar a profundidade das nossas análises, mas uma coisa me chamou a atenção nesse processo, que a empresa TT Cargo, ela sozinha representa mais de 50% das nossas entregas atrasadas. Todas as empresas acabam atrasando por um motivo ou outro, e aí a gente pode aprofundar a análise, mas essa empresa se destoa de todas as outras. Não estou querendo culpar exatamente esse cliente, esse fornecedor, mas esse ponto chamou muita atenção, então acho que é um ponto que a gente pode levar e trabalhar. E quais seriam os próximos passos no que a gente está falando aqui? Eu gostaria de avaliar os contratos com as transportadoras. Eu acho que vale retornar o contato com esses clientes antigos que eram assíduos e que não estão solicitando mais, falando que a gente está mudando para ver se a gente se reaproxima e muda a estratégia. E é muito válido montarmos um plano de ação para retomar essas operações e garantir que o nosso cliente seja satisfeito e que a empresa esteja crescendo cada vez mais. Ponto. Plano de ação,
perguntas estratégicas. Aqui eu não dei o exemplo de, por exemplo, olha, poderia continuar analisando isso e aquilo, que aprofundaria o nosso debate, mas foi um resumo para você entender como é importante selecionar o que mais importa. E aí, como um CTA, como a gente diz, como uma chamada para a audiência, você poderia falar, e se vocês desejarem aprofundar ainda mais as análises, eu trouxe aqui o nosso dashboard para justamente isso, mostrar para vocês o que vem acontecendo, o que foi atrasado, o que não foi, a evolução de tudo isso, as principais zonas afetadas, para a gente aprofundar. Mas você fez o quê? Você selecionou o que mais importa, veio filtrando numa narrativa e aí você depois mostra o seu projeto, o seu dashboard. Você não começa com um dashboard. Isso mostra que você tem uma característica mais estratégica, que você pensa fora da caixa e que dificilmente outros players, outros concorrentes que estão participando desse processo vão fazer a mesma coisa. Então, dê muita atenção para essa etapa de apresentação. Eu sugiro você mostrar um dashboard, mostrar o PowerPoint, realçar o que mais importa, destrinchar isso, prioriza os insights principais, o que trouxe mais impacto que você identificou e monta um plano de ação com perguntas estratégicas para elevar esse debate. Lembrando que é uma entrevista, é um processo seletivo. Você não está sendo avaliado somente pelo seu conhecimento técnico. Pelo contrário, as principais avaliações vão ser pelo seu comportamento, pelo seu posicionamento, pela sua característica de trazer coisas fora da caixa, pela sua característica de pensar de forma analítica e quão estruturado está esse processo. Tudo bem? Então combine as suas habilidades, que isso vai fazer você ter um destaque absurdo. A gente tem testado isso e tem funcionado de forma significativa. E se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui embaixo para receber esse framework. Eu vou te enviar o link do framework para você ter aí, para você consultar toda essa estrutura e poder utilizar nos próximos processos seletivos. Anote essas dicas e qualquer dúvida, manda aqui embaixo também, qualquer sugestão de conteúdo. Eu vou trazer toda semana um conteúdo novo para vocês. Um abraço e até a próxima.